Hoje nós vamos começar a primeira semana de estudos complementares. Então, esse PET é para complementar o PET 1, que já foi mostrado neste mês. Então, caso você tenha alguma dúvida de explicação específica de cada conteúdo, você vai voltar no meu canal aí, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tem cada parte de vocabulário, gramática especificada detalhadamente para vocês, ok? Hoje aqui nós vamos ver apenas uma breve revisão para explicar as atividades de hoje. Alright? So, let's go! Então, recapitulando, nós temos aqui o passado simples, Simple Past. Então, o Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, nós temos um exemplo aí com o famoso verb to be, que é um verbo irregular, né? I was a child. Eu era uma criança. Então, eu já fui, né? Isso aconteceu no passado. Já fui uma criança, hoje em dia eu sou uma adulta. Então, foi uma ação já concluída. Outro exemplo aí agora com o verbo to eat, né? O verbo to eat, que é um verbo irregular também. Então, she ate a hamburger. Então, ela comeu um hambúrguer. E o último exemplo aí, com o verbo to work, que é o verbo trabalhar, né? Que é um verbo regular. Então, they worked at the mall. Então, eles trabalharam no shopping. Então, existem verbos regulares e irregulares no passado simples. Cada verbo irregular terá sua própria transformação, que é o caso aí, ó. Eat passa a ser ate no passado. E o verbo to be, que também é outro exemplo, né? Que se transforma em was ou were. E existem também os verbos regulares que seguem um padrão, que é adicionamos a terminação ed para verbos comuns. Então, o verbo work, né, que é um verbo comum, eu apenas simplesmente adicionei o ed para mostrar que está no passado, né? I worked, eu trabalhei. Atividades. Number 1, read the chart below. Affirmative form, então leia a tabela abaixo, forma afirmativa, né? Irregular verbs and regular verbs, verbos regulares e verbos irregulares. Então, vamos começar aí com os irregulares, do lado esquerdo. Então, nós temos o verbo write, que se transforma em wrote no passado, né? Escrever, escrevi. Nós temos lose, que se torna lost no passado, né? Perder, perdi. Break, que se transforma em broke no passado, né? Quebrar, quebrei. E do outro lado, do lado direito, dos verbos regulares, play, que significa brincar, jogar, tocar, se transforma em played no passado, né? Brinquei, joguei, toquei. Toquei um violão, né? Laugh, que se transforma em laughed, rir, né? Se transforma em call, que se transforma em called. Então, telefonar, telefonei. Então, letra A, create sentences with the verbs in the simple past form. Então, crie frases em inglês com os verbos do passado simples. Então, nós temos já aí 2 exemplos para vocês utilizarem e lerem para fazer as frases seguintes, né? Então, olha aí. Cada uma dessas frases que vocês vão precisar criar são com os verbos que estão nessa tabelinha. Foi por isso que coloquei aí as imagens para vocês, né, conseguirem criar uma frase. Vocês podem estar utilizando, né, essa imagem como exemplo da frase que irão criar ou não. Então, vamos ver aí, ó, o verbo wrote, né? Eu coloquei o exemplo. He wrote a letter. Então, ele escreveu uma carta. O verbo played. Outro exemplo aí, they played a game. Então, eles jogaram um jogo. Então, foram 2 frases que foram criadas aí com o verbo wrote e com o verbo played. E foram baseadas nessas imagens da tabela. Agora, vocês vão criar uma frase com o verbo lost, né? Com o verbo left, com o verbo broke e com o verbo called. Então, vocês podem estar utilizando aí as imagens como base para a criação das frases de vocês. Ou não, vocês que sabem. As frases devem ser escritas em inglês de acordo com os exemplos aí, é a mesma coisa, tá bom?
Number 2. Read the comic strip. Então, no número 2, leia a tirinha. Once upon a time, there was a house with a man, a dog, and a cat. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Then the cat ate my breakfast, and the dog chewed up my slippers this morning. This sounds familiar. Então, era uma vez uma casa com um homem, um cachorro e um gato. O homem era magro, o cachorro era feliz e o gato era gordo. Depois o gato comeu o meu café da manhã e o cachorro mastigou meus chinelos nesta manhã. Isto parece familiar. Então, essa tradução aí da tirinha. Letra A. Na segunda parte da tirinha temos a frase The dog was happy and the cat was fat. Qual a tradução dessa frase em português? Vocês vão colocar aí. B. A frase The dog was happy and the cat was fat está em que tempo verbal? Simple present, simple past ou future? Assinalem em que tempo verbal que está. Presente, passado ou futuro? C. Qual o humor presente nessa tirinha? Explique com suas próprias palavras. Então, aqui é a interpretação que vocês tiveram aí. Qual o humor presente? Então, resposta pessoal. Letra D. Copy from the comic strip the sentence where he explains what happened. Então, copie da tirinha a frase em que esse homem aí explique o que aconteceu. Então, vocês vão identificar, depois de identificar qual o humor presente na tirinha, vocês vão colocar na letra D a frase que explica o que realmente aconteceu. Ok? So, bye bye and see ya!